Então, boa tarde. Eu hoje estou aqui com a Constança Marques. A Constança Marques é Health Coach e consultora de saúde, especialista em saúde holística e nutrição integrativa pela maior escola de nutrição do mundo, o Institute for Integrative Nutrition, em Nova York, nos Estados Unidos da América. E hoje estamos aqui numa conversa informal acerca de várias coisas relacionadas com o trabalho da Constança. E, em primeiro lugar, olá Constança, está tudo bem contigo? Olá, Ana Sofia, sim, está tudo bem, obrigada pelo convite, tenho muito gosto em falar contigo. De nada, e eu também contigo, como sabes. Então, eu quis fazer esta entrevista contigo porque acho que é uma área que é muito engraçada, mas que ainda é pouco conhecida em Portugal. Cada vez se vai conhecendo mais, mas às vezes há assim um pouquinho de confusão em relação ao que é isto do health coaching. E eu queria começar por te perguntar como é que começaste este teu interesse no health coaching, na área de health coaching. Olha, é uma boa pergunta e foi um bocadinho por acaso. Foi durante a minha pausa sabática, como eu lhe chamo, em que eu tinha deixado o meu trabalho corporativo, digamos, e tinha passado por uma pausa em que decidi descansar e um bocadinho reconectar-me um bocadinho com a minha essência, com os meus valores. E foi durante essa pausa que eu vi um anúncio da minha escola, o Institute for Integrative Nutrition, e tive uma espécie de intuição e isso levou-me a querer saber mais acerca da escola e do curso em si, porque era um curso de Health Coach. E no fundo, quando eu fui saber mais, tornou-se claro que a minha intuição levou-me lá e estava certa, porque a abordagem desta escola, a abordagem que eles fazem da saúde era exatamente aquilo que eu procurava e que eu já tinha vindo de uma forma intuitiva também a fazer um bocadinho sozinha e um bocadinho de uma maneira mais, digamos, menos estruturada, digamos, não é? Porquê? Porque esta abordagem holística e nutrição integrativa tem a ver com isso, dá importância a todas as áreas da nossa vida, e isso vai muito mais além do que aquilo que pomos no prato. Tem a ver com a carreira, tem a ver com os relacionamentos, com a atividade física, com a parte espiritual, que no fundo eram tudo áreas em que eu tinha vindo a trabalhar já ao longo de alguns anos, e que faziam completamente sentido para mim. Foi como todas as peças do puzzle se juntaram, porque eu costumo muito dizer que o todo é a soma das partes, não é? E tudo o que sentimos e tudo o que o nosso corpo, às vezes aquelas dores ou aquelas tensões que o nosso corpo às vezes nos vai dando, são pequenos sinais e tudo isso está intimamente ligado e nós por vezes não nos damos conta que tudo isso é o resultado de alguma coisa na nossa vida que está a precisar de atenção, está a precisar de carinho, está com algum desequilíbrio, não é? E como eu tinha vindo a trabalhar nisso nos últimos anos, foi uma coisa que fez muito sentido para mim, para começar, no fundo, também a ver a minha jornada de saúde de uma maneira mais estruturada e de facto aprender a dar mais atenção a algumas áreas, mas também como forma de ajudar outras mulheres, de inspirar, de apoiar outras mulheres que estejam também, que acreditem que podem mudar a história de saúde e que estejam dispostas a fazer esse trabalho. Claro, quer dizer que no fundo um health coach olha para todas as áreas da roda da vida, não é? Se nós dividirmos a Exatamente. roda, a nossa vida em várias áreas, em vários pedacinhos, o health coaching Exatamente. olha para todos esses pedacinhos da nossa área de vida, não é? Exatamente, exatamente. É uma das ferramentas do coaching que nós utilizamos nas nossas sessões de acompanhamento individual e de grupo, é exatamente a roda da vida, em que convidamos a pessoa, com base na roda da vida, a olhar para todas as áreas e identificar áreas que possam estar a precisar de mais atenção. E é um exercício que as pessoas gostam muito e que sentem que é muito útil porque as obriga a refletir. E a Sim, partir daí começamos todo o trabalho em relação a atingir os objetivos que a pessoa se propõe. claro, até porque às vezes nós vamos procurar um determinado serviço porque achamos que há uma coisa que está menos ótima, mas depois nós vamos ver e afinal é influências de outras, não é? E acaba por ser isso que tu fazes. Exatamente, olha, posso dar um exemplo, uma jovem com quem eu acabei o programa há relativamente pouco tempo. O objetivo principal dela, e foi por isso que me procurou, era transitar para uma alimentação vegetariana.
porque já tinha iniciado, mas queria ter a certeza que, de um ponto de vista nutritivo, da parte nutritiva, estava a ter uma alimentação equilibrada e estava, no fundo, a ingerir todo o tipo de alimentos que devesse, não é? E nós começámos por isso e começámos por abordar isso, mas acabámos por trabalhar depois outras áreas. Portanto, ela não só conseguiu fazer uma alimentação, a transição para uma alimentação vegetariana, que era o objetivo, e nesse caminho conseguiu encontrar mais equilíbrio emocional e conseguiu incrementar o exercício físico, que eram áreas para as quais ela nem sequer estava alertada ou tinha pensado que poderiam de facto ser importantes de trabalhar e que estavam a precisar de atenção, e ela ainda não se tinha apercebido disso. Portanto, no final do programa acabámos por verificar que tínhamos feito um trabalho muito mais abrangente e tínhamos tocado em várias áreas até distantes daquilo que era o objetivo inicial. Claro, assim. isso é espetacular, é mesmo muito giro. Então, e porque é que ser health coach é importante para ti? Olha, porque eu acho que passa muito por perceber os problemas com que as mulheres se deparam. Eu acho que isso é importante na medida em que todos nós precisamos de ser compreendidos e precisamos de ter alguém que perceba do que é que estamos a falar, não é? E ao trabalhar com outras mulheres, eu sinto que as compreendo. Porquê? Porque alguns dos problemas de saúde que elas enfrentam, eu própria também já passei por isso. Obviamente, não passei por todos, não é? Cada um de nós tem a sua experiência, mas isso, aliado à minha formação como health coach, dá-me a segurança para, de facto, conseguir apoiar e inspirar outras mulheres na sua própria jornada de saúde. O coaching, no meio disto tudo, é apenas um processo, digamos. E eu sou um bocadinho como uma guia, alguém que apoia os seus clientes, que os responsabiliza também pelo cumprimento dos seus objetivos. Porque passa muito por isso. No fundo, o cliente decide quais são os seus objetivos, obviamente com o meu apoio, mas tem que se responsabilizar pelo seu cumprimento, não é? E quando isso começa a acontecer, de facto há magia e a transformação começa a ver-se na vida das pessoas. Isso é uma coisa muito E começas a ver as pessoas, no fundo, a desabrochar para o grande potencial que têm, não é? Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito bom assistir a isso e ser parte desse processo. Eu acho que é um grande privilégio para mim. Muito bem. E o que é que te entusiasma mais, assim, nesta área? Aquilo que traz mesmo aqueles quase que borboletinhas no estômago. Olha, é exatamente isso que estávamos a dizer, é ver a magia acontecer, sabes? Porque quando nós temos a formação, isso é uma das coisas que nos transmitem. Mas depois, quando tu começas a ver isso de facto a acontecer na vida das pessoas, não sei, é indescritível a sensação é indescritível, porque tu começas a ver as pessoas de facto a perceber certas coisas, porque são levadas também a refletir às vezes sobre áreas da vida que nunca tinham parado para pensar sobre isso. E é um bocadinho aquele efeito cascada, sabes? Cascata, o ripple effect. Porque quando começamos a trabalhar uma área, automaticamente tudo o resto começa também a melhorar e a pessoa começa a ter uma atitude diferente também, e começa a aplicar essa atitude, começa a transferi-la para outras áreas da vida. E às vezes é como um novelo que se vai desenrolando. Sim. E à medida que o novelo se vai desenrolando, tu vais começando a perceber, ok, eu pensei que isto era o meu problema principal, ou aquilo que me frustrava mais, mas quando começas a fazer de facto o trabalho, percebes que se calhar vais um bocadinho mais fundo à raiz do problema e percebes que há outras coisas que precisas de trabalhar. Isso claro. Fantástico. É fantástico. Então, e na tua opinião, na tua experiência, qual é que é a melhor forma de começar um caminho rumo a uma vida mais saudável? Olha, eu acho que a chave para mudar, a chave para a mudança e começar de facto a ter uma atitude mais saudável é a consciência. E isso essa ideia cada vez ficou mais consolidada para mim nos últimos 2 anos. Porque a tomada de consciência que há algo de facto que nós podemos melhorar na nossa saúde é o primeiro passo. A seguir a isso, de facto, vem a transformação, mas
para que comece a haver a transformação e a ação, é preciso haver uma tomada de consciência. E muitas vezes podemos ainda não estar nesse momento, não é? Claro. Podemos ter ali, há qualquer coisa que nos incomoda, mas ainda não percebemos muito bem o que é. E quando somos convidados a refletir, há uma grande tomada de consciência que eu penso que é de facto a chave para a mudança. E o que é que tu achas, na tua opinião, que tu fazes melhor do que em relação aos outros health coaches que estão aqui à nossa volta? É uma boa pergunta, olha. O que é que te distingue, Eu, no fundo, dos outros health coaches? olha, eu acho que aquilo que eu faço melhor, eu acho que é ouvir. Ouvir e pôr-me no lugar das outras pessoas. Ou seja, não julgar, porque muitas vezes há aquela tendência de, ok, nós temos aquele desejo de ser perfeitos, não é? E ninguém é perfeito, eu própria não sou perfeita, e é isso também que eu transmito, ou seja, não há aqui uma necessidade ou um requisito de ninguém ser perfeito. E todos temos falhas, mas todos queremos dar pequeninos passinhos todos os dias para que haja de facto uma progressão. Porque ainda no fim de semana estava a ler uma coisa que fez todo sentido para mim, que é que no fundo todos os seres humanos querem ser vistos, querem ser ouvidos e querem ser compreendidos. E é isso que eu sinto que faço, ou pelo menos tento fazer isso com as pessoas que trabalham comigo. O que é que tu gostarias de saber acerca da importância da alimentação para a nossa saúde quando começaste? Olha, quando eu comecei a minha própria jornada de saúde, eu não tinha noção que a alimentação é secundária. E foi com a minha formação na área da nutrição integrativa que isso ficou claro. Porque normalmente nós associamos saúde muito à maneira como nos alimentamos. E a alimentação é secundária. Tudo o resto, tudo aquilo que está a acontecer nas nossas vidas e que é parte integrante das nossas vidas, é que é de facto o principal. Porque nós podemos ter até uma alimentação bastante dita saudável, não é? Ou podemos ter essa consciência, ou podemos até pensar que fazemos uma alimentação saudável, mas se outras áreas da nossa vida estiverem em desequilíbrio, a nossa saúde vai ressentir-se. Se nós estivermos infelizes no nosso trabalho, se tivermos um ambiente de facto de trabalho pesado, se tivermos muito stress no nosso trabalho, se sentirmos que não estamos alinhados em termos de valores com o trabalho que fazemos, se tivermos uma relação tóxica, o teu corpo vai começar a dar-te alguns sinais de alarme, não é? E mesmo que a tua alimentação seja perfeita, tu não vais sentir-te bem, nem vais sentir-te nem feliz, nem no teu estado, digamos, de tranquilidade e de saúde, porque a saúde é muito mais do que a ausência de doença, não é? Sim. Tu podes não ter exatamente uma enfermidade ou uma doença, mas sentes que de facto algo não está bem. E o facto de algo não estar bem, com o tempo, pode de facto depois começar a traduzir-se numa doença, não é? Claro. Algo que é diagnosticado e Sim. algo que é palpável e que muitas das vezes não estás bem a perceber ou não tens aquela percepção e que depois vais começar, olhando para outras áreas da tua vida, vais ver que de facto a alimentação é secundária, é uma forma de energia que o nosso corpo obviamente precisa, não é? É o nosso combustível, mas há que olhar também para aquilo que nos nutre fora do nosso prato. Isso de facto é uma mensagem diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir, não é? Porque nós normalmente quando se fala em saúde tens que olhar para o que comes, tens que ver a qualidade dos alimentos, obviamente que é tudo importante, não é? Mas se calhar não será o mais importante então. Exatamente, exatamente. É isso que o princípio da nutrição integrativa faz-nos refletir sobre isso.
e faz-nos olhar para outras áreas da nossa vida. Obviamente, como tu disseste, a alimentação é importante, mas há coisas até mais importantes Claro. do que a alimentação. Claro, super interessante mesmo. Olha, e o que é que tem sido para ti mais difícil na passagem dessa mensagem que nós estivemos agora a falar sobre todas estas áreas e porque é que a alimentação é assim mais secundária? Qual é que tem sido a tua maior dificuldade em passar essa mensagem? Olha, exatamente isso. Porque a maior parte das pessoas associa a saúde a duas coisas, principalmente, ao exercício físico e à alimentação. E a minha mensagem passa exatamente por isso, por explicar que a saúde é muito mais do que isso, que não basta apenas ir ao ginásio e comer muitas saladinhas e muitos legumes e muita sopinha para ser saudável. Há muito mais do que isso. Claro que isso ajuda e é muito bom que a pessoa faça isso, mas há muito mais do que isso. E também, principalmente, a mensagem que é fácil mudar. Eu defendo que as mudanças não têm de ser difíceis, nem têm de ser complicadas. E o que eu faço é tentar passar a mensagem de que há soluções práticas, que há soluções simples, que nós podemos implementar no nosso dia a dia para ir mudando, com passinhos muito pequeninos e devagar, e que de facto a mudança é uma coisa boa e não precisa de ser difícil. Exato, espetacular, é mesmo isso. Hum, e tu tens algum exemplo que possas partilhar de alguém que ultrapassou esta dificuldade que estás a falar? Olha, eu acho que nós, o nosso cérebro, a nossa mente tem muita resistência a mudar, não é? E quando se fala em mudança, o que é que acontece? A maior parte das pessoas fica logo muito aflita, não é? Sim. E fica logo muito aflita porquê? Porque às vezes podem pensar que é tarde demais, que já não podem fazer nada, que já aceitaram que a maneira como se sentem, ou a maneira como estão, ou os problemas que têm, já não vão conseguir ultrapassá-los, não é? E têm medo de falhar. E principalmente as mulheres adiam muito dar prioridade a si mesmas, colocaram-se toda a vida em segundo plano, não é? Porque muitas das vezes a família está em primeiro lugar, os filhos, os pais, o trabalho, e foram-se colocando em segundo plano. E tem um bocadinho às vezes, isso falas também, se calhar nunca ter tido a oportunidade de parar e pensar: se eu der atenção a mim própria, se eu começar a cuidar de mim própria, vou automaticamente também estar mais disposta e estar em melhor forma para poder cuidar dos outros, não é? E eu acho que passa muito por isso, por nós dar prioridade a nós próprias, e é fundamental passar esta mensagem de que as mulheres também merecem cuidar-se e que nunca é tarde para mudar. Se as pessoas que nos estão a ouvir pudessem tirar 3 lições desta conversa, quais é que são essas lições, as mais importantes? Olha, as mais importantes seriam que dizer não aos outros é dizer sim a nós mesmas, não é? Muitas das vezes nós crescemos com a crença que não podemos dizer não, que as pessoas vão gostar menos de nós ou que não nos vão apreciar tanto, mas é fundamental saber dizer não. E quando dizer não, principalmente se há algo que vai de encontro aos nossos valores, ou se há algo que nós podemos, de facto, e estou a falar, por exemplo, em relação à gestão do tempo, se nós também gostávamos de fazer algo para nós próprias, e às vezes ao dizer sim em demasia aos outros, quer no trabalho, quer na vida pessoal, estamos também a prejudicar-nos, porque depois não temos tempo nem energia, às vezes, não é? Para fazer algo por nós próprias, não é? A outra coisa é: tomem atenção aos sinais que o vosso corpo vos dá. Porque muitas vezes os nossos sintomas físicos ou as nossas emoções depois acabam por se tornarem determinados padrões, e que nós ao ignorarmos às vezes e a não prestarmos atenção àquilo que o nosso corpo nos está a tentar dizer,
acabamos por piorar os sintomas e inclusive poder vir a ter de facto algum tipo de doença por causa disso. Porque eu acho que no fundo todos sabemos aquilo que precisamos de fazer ou aquilo que precisamos de parar de fazer, às vezes, não é? E para melhorar a nossa saúde e para melhorar o modo como nos sentimos. Mas muitas vezes não sabemos por onde podemos começar, não é? E eu penso que é aí que um coach de saúde pode ajudar, porque pode servir de guia, pode-te ouvir, percebe-te, não é? Mas ao mesmo tempo responsabiliza-se, não é? Porque no fundo o cliente faz todo o trabalho, eu apenas estou lá para ser guia. E é um bocadinho, passa por aí um bocadinho também, porque às vezes nós pensamos que podemos fazer o trabalho sozinhos, mas é como se quiséssemos escalar uma montanha. E quando nos propomos escalar uma montanha, temos que perceber que se calhar não temos todas as ferramentas para lá chegarmos sozinhas, não é? E que o guia, se calhar tu não sabes qual é o melhor caminho, nem sabes como preparar-te ou como reconhecer os sinais de perigo. E o guia está lá exatamente para isso. Está lá porque te vai orientar, te vai apoiar, te vai incentivar, mas no fundo quem faz a subida e a escalada és tu, não é? E deixar que, como é que eu ia dizer, parar de pensar que podemos fazer tudo sozinhos, não é? E aceitar que às vezes precisamos de um guia para fazer esta escalada. E às vezes esse guia faz aquilo que tu ainda há pouco falavas, dessa rapariga que tu acompanhaste, abrir olhos para coisas que afinal não estavam assim tão bem e que tu pensavas que estavam bem, não é? Acaba por ser Exatamente. também. Exatamente. Porquê? Porque inicias no fundo um processo de reflexão e esse processo de reflexão te vai obrigar a parar e de facto a pensar em coisas que se calhar antes não tinhas pensado sequer, não é? Sim. Porque todo o ruído que há à nossa volta e temos sempre tanta coisa para fazer, às vezes que não paramos para refletir sobre algumas áreas da vida que podem estar a precisar de atenção e quando começamos a falar com alguém, muitas vezes isso vai vindo à tona de uma maneira muito, muito natural, não é? E muito intuitiva e no fundo a pessoa acaba por perceber. E qual é que achas que é o maior erro que já fizeste nesta tua jornada rumo a uma vida mais consciente? É uma boa pergunta. Eu acho que foi pensar que seria rápido. Porque na verdade é como tu dizes, é uma jornada, não é? Portanto, devemos encarar isso como uma viagem e nunca como um destino. Portanto, é algo que vai demorar tempo e que vai, no fundo, tu vais aprender a trabalhar em ti próprio de uma maneira tão sustentável e tão duradoura que vais aprender a fazer isso depois naturalmente. Portanto, é um caminho que não tem fim, porque o objetivo não é chegar a algum lado, é de facto a viagem em si que é o principal. E como é que podem os nossos ouvintes começar uma jornada rumo a essa vida mais saudável ainda esta semana? Qual é que é um passo que eles podem tomar já esta semana para começar essa sua jornada? Olha, podem pensar quais são as suas principais frustrações ou preocupações na área da saúde, ok? E depois podem refletir sobre dessas áreas, pensar apenas numa coisa que gostassem de mudar, algo que os incomoda particularmente. Por exemplo, se gostariam de iniciar uma atividade física, podem pensar, ok, eu já tentei um ginásio, não funcionou. Portanto, em vez de irem fazer a milésima inscrição num ginásio, onde se calhar nunca vão aparecer, não é? Ou vão aparecer uma ou duas vezes e depois nunca mais fazem nada, não é? Já me aconteceu várias vezes. É muito comum. Isto para dar um exemplo que de facto acontece muitas vezes. Portanto, em vez de se inscreverem num ginásio, pensem, ok, então e se eu começar por fazer uma pequena caminhada diária, não é? Se não for diário, 2 vezes por semana, por exemplo, 5 ou 10 minutos. E depois ir aumentando progressivamente. Porque é aí que reside o segredo, não é? Porque temos que pensar em pequenos passos, em coisas muito pequenininhas, que às vezes nos parecem insignificantes, mas que depois vão começar de facto a trazer a mudança.
Portanto, a maior parte das pessoas começa por ser demasiado ambiciosa quando estabelece determinados objetivos, não é? Agora vai começar o ano, desta é que é, todas as semanas vou ao ginásio, todos os dias vou ao ginásio e depois acabam por não fazer nada. Portanto, é preferível pensarem em passinhos muito pequenininhos e tentarem implementar muito devagarinho e sejam realistas. Pensem em algo que de facto possam concretizar e façam disso uma prioridade. E é assim que se começa. Portanto, é com passinhos muito pequenininhos, sem sermos demasiado ambiciosos, pensar e refletir em algo que gostássemos de mudar e depois começar progressivamente a mudar. Eu no meu site tenho um guia com algumas atitudes-chave, digamos, que podem descarregar esse guia gratuitamente e podem começar um bocadinho a refletir sobre o que gostariam de mudar. E lá vão encontrar também algumas dicas no sentido de começar de facto a mudar aquilo que precisarem de mudar. Boa. E se precisarem de ajuda, obviamente eu estou à disposição para uma pequena conversa. Oh, boa. Só para vos tranquilizar, eu vou colocar na descrição deste vídeo o site da Constança, mas será constançamarques.com, não é? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui embaixo o link direto para o site e também o link para este guia que ela está aqui a falar, que é muito interessante mesmo. Obrigada. Para essas pessoas que estão a começar e que tivemos agora a falar um pouco, o que é que tu consideras que são alguns bons objetivos, seja a curto, seja a longo prazo, para essas pessoas que estão agora a começar? Olha, eu começava por dizer que não há objetivos bons nem há objetivos maus. E nos meus programas de acompanhamento individual, é o cliente que estabelece os seus objetivos e decide o que é que quer trabalhar. E depois vamos ajustando à medida que o tempo vai passando e à medida também que o cliente vai sentindo que é esta área ou outra que quer trabalhar. E ao nós refletirmos sobre algumas áreas de preocupação ou de frustração, por exemplo, as pessoas vão identificar naturalmente algumas áreas. Posso dar alguns exemplos. Para algumas pessoas pode ser, por exemplo, dormir melhor, pode ser reduzir o açúcar. Para outras pode ser sentir-se menos ansiosas, tentar um bocadinho reduzir o stress e todo aquele ruído do nosso dia-a-dia. Para outras pode ser cozinhar mais vezes em casa e dessa maneira fazer uma alimentação mais saudável, mais consciente, não é? Para outras pode ser gerar... dependendo da pessoa, não é? Não há assim algo mais geral que possa existir, tem sempre de depender dos objetivos individuais de cada um, no fundo. Exatamente. Depende sempre daquilo que tu sentes que tens necessidade de trabalhar. Okay. Os exemplos que eu dei são alguns dos que aparecem mais vezes, não é? Mas podem ser outros e é um bocadinho a pessoa parar para refletir o que é que gostaria de mudar na sua vida, que objetivos é que gostaria de concretizar, porque às vezes ela pode já ter uma ideia. Olha, por exemplo, eu gostava imenso de conseguir parar de fumar, gostava de reduzir o açúcar, aqueles desejos repentinos que eu tenho sempre por alguma coisa doce, e como é que eu vou fazer isso? E perceber o que é que a está a impedir de avançar, o que é que a está a impedir de facto de cumprir esse objetivo e ajudá-la pouco a pouco a chegar lá, chegar onde quer chegar. Muito bem. E então... eu gostava de saber o que é que tu consideras que é neste momento uma tendência em relação ao health coaching e também quais são as maiores armadilhas a ter em conta quando se procura por um coach para a saúde. Olha, a tendência é sem dúvida, há muitos health coaches e há cada vez mais health coaches, porque é uma profissão que em Portugal ainda não está muito... não há muito conhecimento sobre isso e não há muita informação, mas há de facto já muitos health coaches a trabalhar e isso é muito positivo, porque o mundo precisa disso, nós precisamos disso, não é? Porque agora com toda a situação do Covid, eu penso que isto tudo serviu também para nos alertar
e para criar um bocadinho mais de consciência sobre o facto de que precisamos de começar a olhar para a nossa saúde e precisamos de o fazer de uma forma mais holística, não é? Precisamos de olhar para aquilo que nos nutre dentro e fora do nosso prato. Portanto, sem dúvida que é uma tendência que cada vez mais pessoas começam já têm ou estão a tomar, estão a sentir essa consciência e estão a sentir vontade de fazer algo mais por elas próprias do que fizeram até aqui. Em relação às armadilhas, olha, há 3 coisas que eu te posso dizer, ou 3 aspectos que podem ter em conta. Um é terem a consciência acerca do âmbito de prática de um health coach. Nós não somos, na maior parte dos casos, não somos nutricionistas, não somos médicos e não somos psicólogos. E isso é fundamental, porque o nosso trabalho muitas vezes pode e deve estar inserido num contexto e numa equipa multidisciplinar, e isso é ainda mais importante quando falamos de doenças alimentares, por exemplo. E porquê é que eu falo disto? Porque pode ser uma armadilha, ok? Há que ter muita atenção que o health coach não é um psicólogo, não é um médico e que pode fazer sentido trabalhar com o health coach num contexto de doença alimentar, desde que faça parte de uma equipa a trabalhar com essa pessoa. Outra coisa será um bocadinho ter a certeza que de facto a pessoa é certificada em health coaching, ter sempre uma conversa inicial para expor as vossas preocupações, as vossas frustrações e em que é que gostariam de trabalhar. O health coach vai-vos pedir muita informação sobre o vosso historial de saúde. Isso é uma coisa muito positiva, porque significa que vai assegurar-se que de facto pode ou não ajudar-vos e vai perceber se a sua formação vos permite ajudar-vos e permite de facto trabalhar convosco em relação aos objetivos que vocês querem cumprir. Isso é muito importante porque tem que haver uma transparência e tem que haver uma honestidade em que de facto o nosso âmbito de prática é restrito a determinado tipo de ajuda e de aconselhamento, ok? E especialmente em relação à alimentação, aquilo que eu diria, tenham cuidado com aquilo que vos é proposto, porque fazer uma restrição calórica, entrar em jejuns intermitentes, em determinados tipos de privação ou eliminação até de certos grupos de alimentos, não são a melhor solução e podem até fazer mais mal que bem a longo prazo. Portanto, terem atenção a estes 3 aspectos antes de começarem o trabalho com o Health Coach. Eu relembro que a Constança tem no site dela um e-book que vocês podem ir buscar e fazer download, que é as 15 atitudes-chave para transformares a tua alimentação e a maneira como cuidas de ti. Vou colocar o link aqui em baixo para poderes ir lá buscar. E eu queria te perguntar, para terminar, se há algo mais que queiras acrescentar, que eu não te tenha perguntado, mas que tu achas que é importante as pessoas saberem ou ouvirem. Olha, acho que falámos um bocadinho de tudo. Acho que há uma coisa que eu acho importante, que é aqui há que ter noção da importância do apoio e da responsabilização, porque são parte das ferramentas essenciais para conseguirmos atingir de facto os objetivos a que nos propomos. Porque um health coach obviamente pode fazer a diferença, é alguém que vai estar lá para ti, que te apoia, que te guia e que te incentiva, mas que sobretudo te responsabiliza e te dá essa responsabilidade para conseguires atingir os teus objetivos. E outra coisa fundamental é ter o apoio da família e dos amigos. É essencial para também que a pessoa se sinta apoiada e na mesma medida, porque ao estar a ser apoiada pelo health coach e também pela sua família e pelos seus amigos, vai se sentir muito mais amparada e muito mais encorajada a perseguir os seus objetivos, não é? Porque muito do trabalho é feito também fora das sessões. E embora eu esteja sempre presente e esteja sempre disponível para apoiar, quer esteja via e-mail ou via WhatsApp,
O facto de a pessoa também se sentir apoiada fora das sessões de coaching, no seu ambiente familiar, é determinante para o sucesso. Porque imagina, um dos teus objetivos é cozinhar mais vezes em casa, não é? Se não tiveres esse apoio por parte da tua família, não só no planeamento das refeições, como na disponibilidade também para cozinhar e para fazer refeições também um bocadinho mais equilibradas do ponto de vista nutricional, se não tiveres esse apoio, todo o objetivo pode simplesmente ir por água abaixo, não é? Claro. Se tiveres ao teu lado uma pessoa que não me apetece cozinhar, vamos mandar vir comida, não é? Pode ser um bocadinho contraproducente, portanto é uma das coisas que há que ter em conta e que sem dúvida é fundamental, é a pessoa sentir-se apoiada também no seu meio familiar. Obrigada, Constança. Foi um prazer enorme conversar contigo e estarmos aqui este bocadinho juntas. Mais uma vez eu vou deixar aqui embaixo os links para o site da Constança, falem com ela, ela tem um e-book disponível fantástico para quem visitar o site e que tem lá o local para fazer o download desse e-book, e até uma próxima.